Bom dia, pessoal. Vamos gravar a aula de número 9 da nossa playlist do terceiro ano. Hoje vamos falar de binômio de Newton, um assunto que tem caráter algébrico, bastante algébrico, mas ele se liga muito profundamente com probabilidade e com combinatória também. Então, por isso que faz todo sentido agora darmos essa ferramenta para vocês do binômio de Newton, tá? Vamos começar. Pronto, está aqui a nossa playlist. Vocês acompanhando. Pronto. Então, está aqui o nosso canal. A nossa playlist, ela já se encontra aqui. Até a aula 8 já foi gravada, né? E hoje vamos gravar essa aula de número 9, tá? E vamos chegar até o termo geral do binômio de Newton, tá? Então, primeira pergunta básica, o que é um binômio de Newton? Bem, é um binômio com esse formato aqui. Um termo mais outro termo elevado a um certo número. Esse número tem que pertencer ao conjunto dos números naturais. Então, esse termo que a gente está trabalhando aqui, ele pode ser números, por exemplo, o A pode ser um número, então, 1 mais 3, por exemplo, ao quadrado. Ou seja, nesse exemplo, o A vale 1, o B vale 3, o N vale 2. A gente sabe que 1 mais 3 vale 4. Que 4 ao quadrado é 16. Mas o nosso interesse aqui é perceber que, às vezes, não dá para somar. Se em vez desse número 1 fosse o número, fosse o termo, a letra, a expressão x, então eu não poderia somar x mais 3. Mesmo assim, eu posso desenvolver, então tem um termo muito usado por nós, a gente pode desenvolver o binômio de Newton. O que é desenvolver? É expandir. É perceber que um número quadrado é ele vezes ele, e a gente pode fazer a propriedade distributiva, né? Então, a gente pode desenvolver à vontade e vai dar origem, nesse caso aqui, a um trinômio. Vamos comentar mais adiante como é esse trinômio, mas vai ter três termos aqui na hora que eu desenvolver, na hora que eu expandir o binômio de Newton. Então, pode ter só números, pode ter letra e número, pode ter letra e letra, tá? Agora, o expoente 2. Agora, o expoente pode ser 3, o expoente pode ser 4, né? O expoente dessa que está elevando essa soma pode ser o número que você quiser. 3x mais 5y elevado a 10, por exemplo. Então, todos esses exemplos são binômios de Newton. Binômio por quê? Bi, porque são dois, né? Binômio, dois termos. E Newton, porque foi o brilhante físico Isaac Newton que formalizou esse termo algébrico, né, esse conceito algébrico, porque ele precisou lá nas obras dele, tá certo? Onde ele explorou muitas coisas ligadas à física, né? Então vamos lá, vamos relembrar os binômios de Newton que vocês já conhecem. Vocês aprenderam já no oitavo ano, antiga sétima série, o quadrado da soma dos termos, que é A mais B ao quadrado, é ele vezes ele. Então vai dar distributivo aqui, quadrado do primeiro, vai ficar aqui A vezes B, A vezes B, esse vezes esse vai dar B vezes A, que como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever A vezes B, e B ao quadrado. Então, daqui sai o que a gente, muitas vezes, se a gente tiver memorizado, a gente vai ganhar bastante tempo, é saber que é o quadrado do primeiro termo, que é esse daqui. Então, esse cara é o primeiro, e esse cara é o segundo, né? Duas vezes, mas esse vai dar duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E por isso que a gente fala que isso aqui gera um trinômio. Trinômio porque são três termos, quadrado perfeito porque tanto o primeiro termo quanto o terceiro termo são quadrados perfeitos, ou seja, possuem raiz quadradizada. Expandido agora o cubo da soma, como é que ficaria? Esse vezes esse nós acabamos de fazer. É A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. E falta multiplicar ainda por esse termo aqui, pelo A mais B.
Então, fazendo a propriedade distributiva, vai dar A ao quadrado vezes A, vai dar A ao cubo. A ao quadrado vezes B, vai dar A ao quadrado B. Esse vezes esse vai dar 2 vezes A ao quadrado B. Esse vezes esse vai dar 2 vezes A, que é A, B ao quadrado. E, finalmente, agora com um terceiro termo. B ao quadrado vezes A, que é A ao B ao quadrado. E, finalmente, B ao cubo. São da origem a 6 termos, a princípio, né? Deixa eu minimizar aqui. Vai dar origem a 6 termos. Deixa eu apagar esse carinha aqui. Pronto. Vai dar origem a 6 termos, sendo que esse cara eu somo com esse. Então, 2 vezes uma coisa mais essa coisa com a mesma parte literal, monômios semelhantes, vai dar 3 vezes A ao quadrado B. E a soma desses dois aqui também tem a mesma parte literal, as mesmas letras, então 2 mais 1, novamente 3. AB ao quadrado mais B ao cubo. Então, olhando para esses dois casos aqui, ou seja, para o quadrado da soma e para o cubo da soma, aqui deu origem a um trinômio e aqui deu origem a 4 termos. A gente consegue observar um padrão, pessoal, que é o tema, né, justamente aqui da nossa tela. Eu quero observar padrões. Vocês percebem que o expoente A, ele começou elevado, deixa eu destacar aqui, começou elevado a 2, depois 1, e depois eu posso imaginar que aqui tem A elevado a 0, ó, 2, 1, 0. E o B? Posso imaginar que aqui tem um B elevado a 0, depois B elevado a 1, depois B elevado a 2. Ou seja, o expoente do A foi caindo de 1, e o expoente do B foi subindo. Essa mesma coisa acontece aqui, pessoal. Ó, A elevado a 3, A elevado a 2, A elevado a 1, e quando eu não boto nada, porque o A está elevado a 0. Aqui, B elevado a 0, B elevado a 1, B elevado a 2 e B elevado a 3. Ou seja, é o que eu vou informar aqui nessa tela. O expoente do A diminuindo, tanto nesse caso quanto nesse caso. O expoente do A vai diminuindo, começa justamente no valor daqui, ó. Começa exatamente com o valor igualzinho daqui, ó. E vai caindo até 0. E o B começa do 0 e chega justamente até o valor, novamente, desse expoente aqui, em cada caso. Né? Então, dá para perceber que quando eu fizer A mais B elevado a 4 seria a quarta potência da soma de dois termos. Esse ponto notável não é estudado normalmente, né, no 8º ano. Mas se eu fosse fazer, o que é que vai dar? Eu quero mostrar que esse padrão aqui vai continuar acontecendo. Ou seja, A mais B vezes A mais B, nós já fizemos, é A ao quadrado, mais 2AB mais B ao quadrado, que vai ser multiplicado por ele mesmo. A ao quadrado, que é a multiplicação desse por esse. Mais 2AB mais B ao quadrado. Fazendo distributiva, A vezes A ao quadrado vezes A ao quadrado, A à quarta. Aqui vai dar 2 vezes A ao cubo B. Esse vezes esse. A ao quadrado, B ao quadrado. Agora com o segundo termo. 2A ao cubo. 2A ao cubo, que aqui é A, né? A vezes A dá ao cubo B. Mais 4, ó, 2 vezes 2 dá 4. A2B2. E aqui, mais 2 vezes AB ao cubo. E agora, finalmente, com o último termo, A2B2 mais 2AB ao cubo e, finalmente, B à quarta potência. São 9 termos, mas, ó, arrumando, juntando os termos semelhantes. O A4 está sozinho, mas o A ao cubo B aparece aqui. 2 mais 2 dá 4. E conserva a parte literal. O A ao cubo tem 3 termos, ó. Desculpa, o A ao quadrado, B ao quadrado tem 3 termos, ó. Olha os 3 aqui.
Então, vai dar 1 mais 4 mais 1 vai dar 6, a ao quadrado, b ao quadrado. Os termos agora com a ao cubo b tem ab ao cubo, melhor dizendo, tem esse e tem esse. 2 mais 2 vai dar 4. AB ao cubo mais b à quarta potência. Ou seja, novamente, o padrão que eu tinha falado foi verificado. Ou seja, expoente 4, expoente 3, expoente 2, expoente 1, expoente 0 aqui que não tem. O B começa com 0, 1, 2, 3 e 4. Então, isso sempre vai acontecer, qualquer que seja o N. Ou seja, o expoente do A vai diminuindo, começa com um valor igual ao do expoente original e vai caindo até 0, isso do primeiro termo, tá? E o segundo termo, ele começa do 0 e vai aumentando até o número do expoente original, que no caso aqui desse A mais B elevado a 4 é 4. Agora, se achou pouco, esses coeficientes daqui, o coeficiente 1, 4, 6, 4 e 1, galera, são coeficientes que já apareceram em alguma coisa citada anteriormente. E essa coisa nada mais é do que o triângulo de Pascal, né, pessoal? Ou seja, o triângulo de Pascal, vamos ver aqui, ó. O A mais B elevado a 1, que é A mais B, o coeficiente aqui desse cara é 1 e desse cara é 1. Aí botei 1 aqui e 1 aqui. O coeficiente desse cara é 1, aqui é 2 e aqui é 1. Aí botei 1, 2, 1. Aqui é 1, aqui é 3, aqui é 3 e aqui é 1. 1, 3, 3, 1. Aqui é 1, aqui é 4, ó, o nosso aqui, ó, 1, 4, 6, 4 e 1. Exatamente o que a gente obteve aqui, 1, 4, 6. Pessoal, esse triângulo aqui não é novidade pra gente. E a gente chama esse triângulo de quê, pessoal? Triângulo de Pascal. Triângulo de Pascal. Para os meus alunos de primeiro ano, quem assistiu à playlist minha do primeiro ano sabe que eu apresentei o triângulo de Pascal quando a gente foi trabalhar na questão dos subconjuntos de um conjunto. E a gente viu que esse triângulo ajudava muito. Então, esse é um triângulo que começa com o número 1. Aí, na segunda linha, faz 1 e 1. Na terceira linha, e aí tem uma propriedade bem mágica, bem curiosa, que é, ao somar dois termos vizinhos, ó, você gera o termo aqui de baixo, ó. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 1 dá 3. Aqui agora, sempre começa com 1 e termina com 1, sempre. Aí 1 mais 3 gera o 4. 3 mais 3 gera o 6. 3 mais 1 gera 4. Ou seja, se eu quiser agora uma próxima linha, né? Se eu quiser saber quem são os coeficientes do A mais B, pessoal, elevado a 5, quem vai me dar esses coeficientes serão os termos aqui do triângulo de Pascal. Então, olha como é rápido obter. Ele sempre começa com 1, termina com 1, e faço 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5 e 1. Ou seja, quem seria esse binômio A mais B elevado a 5? Seria, começa A elevado à quinta potência, que é o cara daqui. Depois, com coeficiente 1. Depois, com coeficiente 5 agora. O A baixa para 4 e o B aumenta para 1. Depois, com coeficiente 10 agora. O A baixa para 3 e o B sobe para 2. Próximo coeficiente 10. O A baixa para 2. O B sobe para 3. Vou botar aqui embaixo que não tem mais espaço. Depois, o 5, o A baixa para 1. O B sobe para 4. E, finalmente, o coeficiente 1. E o A cai para 0, então não preciso nem colocar o A. E o B sobe para 5. Então, dá origem a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Outra curiosidade é perceber que sempre o número de termos, né? Quando eu expandi o binômio de Newton, a expansão desse binômio de Newton aqui, do elevado a 5, deu origem a 6 termos. A expansão desse cara aqui, vejam que aqui 1 gerou 2,
2 gerou 3, 3 gerou 4, 4 gerou 5, 5 gerou 6. Então, 10 vai gerar 11 termos. E eu tenho que criar a linha que corresponda ao expoente 10 aqui do triângulo de Pascal, que eu vou obter todos os coeficientes. O A vai começar elevado a 10, depois vai baixar para 9, para 8 e assim por diante. Pessoal, esse é o padrão, né? Que gera o triângulo, o binômio de Newton, né? Então, vamos olhar para o binômio de Newton, para o triângulo, né? O triângulo de Pascal com um outro olhar. E vamos perceber que esses números aqui, né? Vou dar aqui um zoom aqui. Que esses números do triângulo de Newton vão ser chamados a partir de agora de números binomiais. Por que vão ganhar esse nome agora? Porque eles estão presentes na hora que eu desenvolvo. Isso aqui não é um binômio de Newton, né? Por exemplo, né? O 4 aqui não foi um binômio de Newton, então começou A elevado a 4, mais 4A elevado a 3B, foi o que eu acabei de escrever, né? Coeficiente 1, coeficiente 4. Pessoal, esses coeficientes estão aqui, ó. Então, esses coeficientes do triângulo Pascal são coeficientes do binômio de Newton. Então, um nome muito usado para ele é número binomial. Então, todos esses números, pessoal, todos esses números estão aqui colocados, são chamados números binomiais. E a grande coisa mágica que nós temos aqui é a seguinte, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Subindo aqui. Então, a nova ideia aqui é a seguinte, que vai aparecer nos números binomiais, ó. Um número binomial, ele vai ser obtido através de uma combinação, pessoal. Aquela fórmula que a gente aprendeu, combinação de n, p a p, que é n fatorial, sobre n menos p fatorial. Isso ensinado na aula de combinação, né, pessoal? Na aula de número, não estou lembrado exatamente agora, mas acho que é de número 4, né? Já vimos lá a combinação. Não, desculpa, acho que foi a aula 6, né? Combinação com repetição. E sobre p fatorial. Então, preste bem atenção agora. A primeira coluna do triângulo Pascal, você vai atribuir P0. A segunda coluna do triângulo de Pascal, você vai atribuir P1. E assim por diante. A terceira coluna, P2. Quarta coluna, P3 e assim por diante. Ou seja, as colunas correspondem a esse Pzinho daqui. E as linhas correspondem ao N. Então, essa primeira linha aqui, o N vale 0. Essa segunda linha aqui, o N vale 1. Nessa terceira linha aqui, o N vale 2. Veja que é sempre 1 a menos, né? Primeiro, né? A primeira linha começou com 0, a segunda com 1, a terceira com 2. A oitava linha é essa, então a N é 7. É sempre 1 a menos ou 1 a mais, depende de quem você esteja falando. E, pessoal, olha que coisa fantástica. Qualquer elemento desse triângulo pode, sim, ser obtido por essa forma. Então, por exemplo, nós estamos aqui com um número de destaque, com outra cor. Se o P for 3 e o N for 7, usando então essa fórmula, pessoal, como ficaríamos? Como ficaríamos? Combinação de quê? De 7, que o N é 7, essa é a linha do N, 7, e essa é a linha da coluna, é o número, né? E esse número daqui, ó, esse número daqui, que também está de cor destacada, ela é o cara da coluna do P igual a 3, quarta coluna. Então, vai ser combinação de 7, 3 a 3, que vai dar 7 fatorial, dividido por 7 menos 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. O que vai dar 7 fatorial. Embaixo aqui vai aparecer 7 menos 3, vai aparecer 4 fatorial. Então, eu vou pegar esse 7 fatorial e eu vou expandir ele para poder cortar esse 4 fatorial. Vou expandir aqui o 3 fatorial para 3 vezes 2. E vamos fazer as simplificações. O 3 vezes 2 corta com 6. Sobra o 7 vezes 5, pessoal. E 7 vezes 5 é quanto? É 35. Ou seja, qualquer elemento do triângulo Pascal pode ser obtido pela combinação, tá? E a combinação é essa fórmula aqui, que nós estudamos lá na combinatória. Então, a nova escrita que a gente pode usar, então, para os números binomiais é essa daqui, ó. Uma combinação de N, P a P pode ser simbolizada através de um parênteses, onde você bota o N em cima e o P embaixo. E fazendo isso aqui, olha como é que ficaria o triângulo de Pascal. Então, o triângulo de Pascal seria
Esse elemento seria o elemento da primeira linha, primeira coluna, o N e o P valem 0. Aqui o N vale 1, e aqui o P vale 0, aqui o P vale 1. Nessa outra linha aqui, o N vale 2, aqui o P0, o P1 e o P2. E qualquer um desses aqui é só usar a fórmula de combinação. Então, esse elemento aqui, por exemplo, quem é ele? É a combinação de 4, 3 a 3. Eu acabo de ensinar que tem essa nova maneira de escrever usando parênteses, que vai dar 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial por 3 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial, para cortar com o 3 fatorial de baixo. 1 fatorial vale 1. 4 dividido por 1 vai dar 4. Ou seja, esse elemento aqui é o elemento 4, pessoal, do nosso triângulo de Pascal. Então, não é difícil perceber que 4, 3 a 3, voltando lá para aquela, ó, 4, 4, 3 a 3, olha quem é o elemento lá, é o 4, que nós calculamos, né? Usando lá a fórmula de combinação. Então, essa seria a ideia, né? Outra coisa que bem importante são as propriedades que o triângulo de Pascal possui. São propriedades bem interessantes. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho para a gente ver a tela inteira. Pronto. Olha aqui as propriedades. Uma propriedade básica que tem aqui, primeira, é a simetria da linha. Ou seja, começou 1, 5, 10. Depois, repetiu 10, 5, 1. Então, essa linha aqui está simétrica, né, pessoal? Olha a linha de baixo também, ó. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Então, tem uma simetria, pessoal, ó, em relação ao elemento central da linha. No caso dessa linha aqui, ela tem 7 elementos. O elemento central é esse quarto elemento. Então, todos os elementos são simétricos em relação ao quarto. Na linha onde N é o par, aqui N6 não tem elemento central. Então, a gente visualiza claramente um bloco à esquerda, igualzinho aqui um bloco à direita, tá? Então, na linha 7 que eu vou fazer, vai acontecer essa simetria, ou seja, vai ficar 1, 1 mais 6, 7, 6 mais 15, 21, 15 mais 20, 35. Aí vem agora a repetição, ó, 20 mais 15, o mesmo 35. O 15 mais 6, o mesmo 21. O 6 mais 1, o mesmo 7, e termina com 1. Então, para mostrar que no triângulo de Pascal existe simetria. Muito importante, então, que o início da linha vai ficar igualzinho ao final da linha, isso para uma mesma linha. A segunda propriedade do triângulo de Pascal nós já usamos. É perceber que ao somar dois elementos vizinhos de uma mesma linha, eles originam um elemento da linha de baixo e na mesma coluna do elemento com maior P. Ou seja, eu vou pegar esses dois elementos vizinhos aqui, ó. Eles estão na linha 4, o N vale 4. Esse cara aqui, P0, P1, P2. O P desse cara vale 2 e o P desse cara vale 3. Então, na hora que você somar esse cara aqui, que seria a combinação de 4, 2 a 2. Esse elemento aqui, porque está na linha 4 e o P2. Com esse outro aqui, que seria a combinação de 4, 3 a 3, porque está na linha de N4 e de P... Desculpa, tá errado aqui, né? 3 e de P3, desculpa. Vai dar o quê? Vai dar o elemento, ó, abaixo e com maior P, como eu falei aqui no texto, ó, com maior P. Ou seja, o maior P aqui é 3. Então, esse cara vai ser combinação de 5, 3 a 3. Então, esse número 10 nada mais é do que a combinação de 5, 3 a 3. Ou seja, 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial, por 3 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3 fatorial vai cortar com 3 fatorial. Aqui vai ficar 2 fatorial, que expandindo aqui vai dar 2. 5 vezes 4, 20, e 20 sobre 2 vai dar o meu 10, que eu obtive somando dois elementos vizinhos. Então, vale para qualquer par de elementos vizinhos que estejam numa mesma linha. Se você somar, vai dar o elemento da linha de baixo e da coluna que esteja mais à direita delas. Ok, pessoal? Então, essa é a chamada relação de Stiefel. O Stiefel é o matemático que descobriu essa propriedade. E foi essa propriedade que eu usei para construir o triângulo de Pascal tão rapidamente. Mas se achou pouco, tem muito mais propriedades. Ó, 4 mais 3 propriedades aqui em sequência. Ó. Outra propriedade. Se você somar os elementos de uma linha, ó, se somar os elementos dessa linha aqui, vai dar 1.
Mas somar os elementos dessa linha aqui, 1 mais 1 vai dar 2. Somar os elementos dessa linha aqui vai dar 1 mais 2 mais 1 vai dar 4. 1 mais 3 mais 3 mais 1 vai dar 8. Pessoal, olhando para esses números aqui, o número 16 é 2 elevado a 4. O número 8 é 2 elevado a 3. O número 4 é 2 elevado a 2. 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0. Relembrando a nossa aula lá de conjuntos do primeiro ano, da playlist do primeiro ano, isso aqui foi a soma dos elementos, dos subconjuntos de um conjunto, e o total do conjunto das partes dava 2 elevado a n. Perceba que todo mundo aqui tem base 2, pessoal. Então aqui, ó, vai ser o 32, que vai ser 2 elevado a 5, e aqui vai ser o 2 elevado a 6. Onde justamente aqui é o valor do n, pessoal. Ó, esse cara era a linha com n igual a 6. Então a soma dos elementos dessa linha vai ser 2 elevado a 6. É o que está escrito agora, ó. Se você pegar uma linha K qualquer, e uma linha K. Então, o primeiro elemento da linha K, da primeira coluna, é o K 0 a 0, combinação de K 0 a 0. O segundo é K 1 a 1, o terceiro é K 2 a 2, e o último elemento da linha, que seria esse cara aqui, ó, vai ser o K, 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 ou seja, é esse elemento aqui, o N coincide com o P, ou seja, o P também vale 6. Então, esses dois caras coincidem. Então, se soma, veja que todos aqui têm o mesmo K, o que indica que estão na mesma linha, todos. Agora, veja que o P vai aumentando de 1 em 1, começando sempre do 0, até o próprio K. Toda vez que você fizer isso, como é que vai dar essa soma, pessoal? Vai dar o 2 elevado a essa linha K. Então, se for a linha de N6, que é a sétima linha, vai ser 2 elevado a 6. Se for a linha de N igual a 3, vai ser 2 elevado a 3. Então, isso, pessoal, se eu somar os elementos de uma linha, ok? Agora, se eu posso somar elementos de uma linha, eu também posso somar elementos de uma coluna, não posso? E aí vem a propriedade seguinte, né, pessoal? Qual é a propriedade seguinte? Agora eu vou somar os elementos de uma mesma coluna, não mais agora de uma linha. Ou seja, eu estou interessado agora em somar esses elementos aqui, por exemplo. Vamos supor que eu pare aqui. Ó. Então, eu vou somar os elementos aqui da segunda linha, né? A linha tem P igual a 1. Né? Então, aqui seria a combinação de... Aqui é N1, de 1 a 1. Depois esse cara, combinação, mais combinação de 2, 1 a 1. Mais combinação de 3, 1 a 1. Mais combinação de 4, 1 a 1. Mais combinação, desculpa, combinação de 5, 1 a 1. E parei aqui. Pessoal, se somar esses números aqui, ou seja, se somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, 3 mais 3, 6, 10, pessoal, dá 15, que é esse cara daqui, ó. Ou seja, a soma de todos os elementos de uma mesma linha vai dar sempre um elemento também do triângulo de Pascal, um número binomial também, da linha de baixo, e com um P, uma unidade maior. Então, aqui, esse cara tem um P valendo 2, e esse cara tem um N valendo 6. Ou seja, esse 15, que é o resultado, nada mais é do que a combinação de 6, 2 a 2. Ou seja, se você fizer 6 fatorial por 6 menos 2 fatorial por 2 fatorial, vai dar o quê? Vai dar 6, aqui vai dar 4 fatorial, então eu vou expandir até o 4 fatorial, porque aqui embaixo deu 4 fatorial para cortar, e o 2 fatorial ficou 2. 6 vezes 2, 30, 30 por 2 vai dar 15, o cara que eu tinha mostrado. Então, se eu somar todos os elementos de uma linha, de uma mesma linha, desculpa, de uma mesma, aqui está escrito errado, todos os elementos de uma mesma coluna, né? E aqui não é até a linha N, né? Ah, tá. A linha N, tá? Ok, exatamente. Então, eu começo do P a P, ou seja, sempre começa do elemento 1, porque todo elemento inicial da coluna é 1. Depois vai dar aqui o próprio valor de N, né? Depois, e assim, sucessivamente, vai dar o quê, ó? Você pega o último elemento aqui, que é o NP a P, e o resultado vai ser o cara da linha seguinte, linha abaixo, e da coluna à direita, a coluna seguinte, que é o P mais 1. Então, essa é a conclusão aqui dessa propriedade, tá? Você pode usar sempre, ela vale sempre, e é mais uma propriedade do triângulo de Pascal. E para terminar as propriedades,
eu vou falar agora da soma dos elementos de uma mesma diagonal, ok? Então, vamos somar agora os elementos de uma mesma diagonal. E vai ser a nossa última propriedade, tá? Somar os elementos de uma mesma diagonal. Pronto, então vamos lá. Olha aqui, eu vou pegar uma... Deixa eu colocar aqui. Vou pegar os elementos de uma mesma diagonal. Por exemplo, eu vou pegar essa diagonal aqui, ó. 1 mais 4 mais 10. Eu vou parar aqui, ó. 1 mais 4 mais 10, pessoal, dá 15. Mas, se você não parasse a diagonal aqui, fosse até aqui, fosse até o 20. Então, ficaria 1 mais 4 mais 10 mais 20, que passaria a dar 35, que nada mais é do que 15 mais 20, pessoal. Ou seja, sempre vai dar, quando você somar os elementos de uma diagonal, começando sempre do 1, que é o elemento da primeira coluna, começando sempre da primeira coluna, você sempre vai dar o elemento que está na mesma coluna que o último que você somou, que no caso aqui foi o 20, mas uma linha abaixo. Então, aqui você mostra o somatório. Você começa no caso 0 a 0, esse 0 aqui indicando que é a primeira coluna, sai somando todos, né? O K seria, a letra K seria a letra aqui dessa linha original, tá? E o T seria o número aqui dessa linha aqui, a linha T, tá certo? Então, se aqui foi até a linha T, então o resultado vai ser T mais 1. Tá? E se foi até a coluna T menos K, o resultado vai dar T menos K. Então, com isso, a gente apresenta muitas propriedades. Parece mágica, né? De tanta propriedade que esses números do triângulo de Pascal possuem. São muitas propriedades. E merecem reflexão e podem fazer a gente ganhar bastante tempo se a gente seguir, então, essas propriedades, se a gente identificar essas propriedades. Agora, finalmente, podemos falar do termo geral, do binômio de Newton. Resumindo tudo que a gente falou, ou seja, um termo geral a qualquer, então P mais 1, P é o nosso P lá do triângulo de Pascal, mais 1, porque a posição dele sempre é somada a 1 em relação ao P. Aqui o número binomial, combinação de N, P a P, né? Combinação de N, P a P. E aqui o primeiro termo do binômio, o binômio tem esse formato, hein, pessoal? Ó, o binômio é A mais B elevado a N. Então, esse A aqui é o primeiro termo do binômio, e esse B aqui é o segundo termo do binômio. E esse N daqui, que aparece aqui e aqui, corresponde ao expoente do binômio original. Então, vamos resolver aqui 2 exemplos para a gente ver como usar esse binômio. Ó. Então, eu quero saber calcular o quarto termo do binômio de Newton. Eu sei que como o N é 7, na hora que eu respondi, vai dar 8 termos, pessoal. 8. Eu não quero saber os 8 termos. Eu quero saber só o quarto. Então, vamos lá. Aí eu começo, se é o quarto termo, eu já posso associar que o P vale 3. Porque 3 mais 1 vai dar 4. Eu quero calcular o T4. Para calcular o T4, eu boto 3 aqui, 3 mais 1 vai dar 4. Combinação de quem, pessoal? Combinação de, o nosso N aqui é 7. Esse é o nosso N. Combinação de 7. E o nosso P foi 3. Combinação de 7. 3 a 3. Que multiplica o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. É elevado a quem? Elevado a 7 menos 3. Vezes. Agora o segundo termo. O segundo termo nosso aqui é 2y. E ele vai ser elevado a P. No nosso caso, P vale 3. Então, esse é o dos 8 termos desse binômio, ele vai ser o quarto termo. Melhorando aqui, ele vai dar o quê nesse termo? Combinação de 7 fatorial, 7 menos 3 fatorial vai dar 4 fatorial por 3 fatorial. O x vai ficar elevado a 4. Elevando aqui, o 2 vai ficar elevado a 3 e o y vai ficar elevado a 3, expandindo aqui esse cubo de um produto. Pronto, aí o 7 vai expandir para cancelar com 4, aí cancela aqui com esse 4. O 3 fatorial vira 3 vezes 2, né? Esse 2 elevado ao cubo vai dar 8, y cubo. Esse 2 vezes 3 corta com 6. 3 vezes 5, 7 vezes 5 dá 35. E 35 vezes 8 vai dar 280. Então, o quarto termo do binômio é 280. O x vai estar elevado a 4 e o y vai estar elevado a 3. Uma coisa curiosa, né, é que a soma de 4 mais 3 deu 7.
que é uma característica do binômio, ou seja, ao somar o expoente do primeiro termo com o expoente do segundo, ao somar n menos p mais p, vai dar sempre n, pessoal, vai dar sempre o cara daqui, ó, que no nosso caso desse exemplo aí foi 7, tá? Pronto, esse é o primeiro exemplo. Vamos fazer o segundo agora. Calcule o sexto termo agora desse outro binômio. Então, o n é 10, quer dizer que na hora que eu expandir o binômio vai dar origem a 11 termos, e dos 11 termos eu quero saber só o T6, eu quero saber quem é o sexto termo. Se ela é o sexto termo, P, sempre 1 a menos, vale quanto, pessoal? 5, né? Então, vai ficar a combinação de 10, 5 a 5. Primeiro termo, x sobre 2, que é o primeiro termo, elevado a 10 menos 5, são exatamente os números daqui. E o segundo termo, que é menos 4, tão curioso aqui, ó. O binômio de Newton é prestado sempre sendo uma soma, tá? Então, se é uma soma, o segundo termo aqui é menos 4, viu, pessoal? Tá? Já que ele é uma soma, mas com menos, você sabe que dá menos. Então, o segundo termo é menos 4, e vai ser elevado a quem? Ao P, que é 5. Pronto. Então, agora fazendo T6, 10 fatorial, 10 menos 5, 5 fatorial, 5 fatorial. Aqui, 10 menos 5 dá 5, e fazendo a potência de uma fração, vai ficar x elevado a 5, vai ficar 2 elevado a 5. Um número negativo elevado ao expoente ímpar vai dar resultado negativo, né? E vai ficar 4 elevado a 5. Pronto. Então, melhorando aqui esse resultado, quem vai ser o sexto termo? Quem vai ser o T6? O 10 fatorial vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, até o 5 fatorial, que vai cancelar com um dos 5 fatoriais, e o outro eu vou expandir para poder cancelar termo a termo. Aqui vai ficar x à quinta, 2 à quinta. O menos aqui quer dizer que essa fração vai ficar negativa no final das contas. E o 4 é 2 elevado a 2. Então, aqui vai dar 2 elevado a 10, pessoal. Ó, 2 elevado a 10. Pronto. Então, continuando aqui agora. Quem vai ser o T6? Ó, esse cara corta com esse. O 5 vezes 2 corta com 10. O 4 corta com 8, sobra 2. O 6 corta com 3, vai dar 2. Então, vai dar 9 vezes 7, 63. Que vai dar 4, não, pessoal, foi mal. Aqui vai sobrar 2 também, né? Porque 8 por 4 vai sobrar 2. E 2 vezes 2 vai dar 4. Né? E o x vai dar elevado à quinta. Divisão de potência vezes a base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 10 menos 5 vai dar 5, pessoal. Ou seja, para chegar na resposta final, eu tenho que multiplicar esse produto de 63 vezes 4 dá 252. Tenho que multiplicar por 32x à quinta. Pronto. Então, se eu fizer essa multiplicação do 252 vezes o 32, eu vou chegar no resultado. 2 vezes 2, 4. 10 vai a 1. 5. 3 vezes 2, 6. 15 vai a 1, 7. Então, vai dar tudo certinho. 504. 700 aí vai dar 6, 4, 10. Então, a resposta final. Sim, tem um menos aqui, que eu acabei omitindo. Menos. E, finalmente, menos. 8.064. X elevado a 5. Isso descobrimos no sexto termo. Na hora que você expandir um binômio completo, você vai ver que toda vez que um dos termos for negativo, que é o caso desse aqui, na hora da expansão, o primeiro termo vai dar positivo, o segundo vai dar negativo, o terceiro vai dar positivo, o quarto negativo, e assim por diante. Viu, pessoal? Essa alternância você vai perceber que vai ocorrer toda vez que um dos termos do binômio for negativo. Quando os dois forem positivos, ou os dois forem negativos, inclusive, vai dar todo mundo positivo. É isso, galera. Com isso, a gente completa a nossa aula. Então, eu posso voltar agora lá para a nossa vista original. E completamos uma ideia geral do binômio de Newton. Vocês agora devem fazer exercícios, vocês devem treinar. A apostila associada a esse vídeo, ela tem 16 questões. Então, vocês devem agora tentar fazer essas 16 questões. E elas têm gabarito, ok? Então,
se você fizer os exercícios dessa apostila associada a esse vídeo, você vai provavelmente ter um desempenho muito bom aí no binômio de Newton, porque você vai ver que tem outras ideias, outros exercícios que a gente pode fazer, tá certo? E que só exercitando mesmo, só fazendo que você vai ter a ideia do que está acontecendo, tá? É isso, galera. Completamos o nosso vídeo de binômio de Newton. Completamos a matéria do primeiro bimestre nosso, ou seja, o primeiro 1/4 da nossa playlist do terceiro ano. E vamos, a partir da aula de número 9, que vai ser a aula seguinte. Desculpa, essa aula é a aula 9, então eu acho que eu errei aqui no início da aula, tá? Essa aula é a aula 9. E então, na aula 10, agora sim, correto, né? A gente vai iniciar um novo assunto, que é a geometria espacial. E para você aprender geometria espacial, você precisa dominar a geometria plana. Então, desde já, recomendo a vocês que assistam aos vídeos do alicerce da parte de geometria plana. Esses vídeos já estão gravados, vários deles, então já recomendo para vocês o quanto antes. Ok, galera? Um grande abraço e até a aula 10, que inicialmente eu coloquei até errado aqui. Essa aula nossa agora acabou de ser a aula 9, tá? Um grande abraço e até lá.